Todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui novamente a doutora Juliana Ferrari, que é médica geriatra. Juliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Muito obrigada pelo convite, doutor Marcelo. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Juliane, envelhecer é inevitável. Envelhecer com saúde é uma meta de quase todos nós. Mas, às vezes, a gente envelhece perdendo um pouco de força e perdendo massa muscular. Tecnicamente, a gente chama isso de sarcopenia. Conta para quem está nos assistindo o que é sarcopenia. Olha, é importantíssimo a gente diferenciar mesmo que é a sarcopenia, que é aquela perda progressiva de massa muscular e de força muscular que acontece durante o envelhecimento. A gente fala que envelhecer com naturalidade, de forma saudável, a gente chama esse processo de senescência, diferente de senilidade quando a gente envelhece com doenças e incapacidades também, né? Então, é importante que a força muscular é o principal marcador funcional. E a gente tem que cuidar disso se a gente quer realmente pensar lá no futuro, lá na frente, de a gente ter qualidade de vida. A perda da força e da massa muscular pode ser prevenida? Com certeza. A gente fala que quanto mais cedo, claro, melhor, porque se a gente pensar que a partir dos 40 anos nós já começamos com uma perda de 3 a 8% por década, que vai se acentuar acima dos 70 anos, daí essa perda vai ser mais rápida, mais acentuada, a gente tem que começar a prevenir desde criança. Então, a gente realmente pode evitar no sentido de a gente estimular esse músculo. A gente tem que pensar que o músculo ele precisa de substrato, ele precisa de movimento e ele precisa de energia, ele precisa de comida também. E a perda de massa muscular acontece da mesma maneira nos homens e nas mulheres? Ambos vamos ter essa perda, né, ao longo do processo, vamos dizer assim, natural do nosso envelhecimento, mas os homens acabam tendo mais reserva de massa muscular e como eles têm a questão hormonal, um declínio da testosterona de uma forma mais lenta, progressiva ao longo dos anos, a gente sabe que eles vão ter menos perda muscular do que as mulheres que, com a menopausa, né, que a gente sabe que a média ali é aos 48 anos, a gente vai ter uma perda progressiva hormonal, então a gente tem uma queda mais abrupta da massa muscular. Juliana, e tem fator de risco para acelerar essa perda de massa muscular? Com certeza. Principal fator de risco é o sedentarismo. Então, a inatividade física acaba sendo o principal fator, mas a gente fala que a sarcopenia ela é multifatorial. Então, a gente tem questão de inflamação, de doenças crônicas, polifarmácia, má ingestão de alimentos, principalmente de proteína. Quando a gente fala a alimentação da pessoa idosa, o idoso ele vai deixando de comer proteína. E isso é importantíssimo para a gente ter massa e força muscular também. Então, nós temos fatores de risco que podem ser evitáveis e melhorados também, né? Ô, Juliana, quais são os sinais do dia a dia que indicam que uma pessoa está perdendo massa muscular? O principal sinal que a gente pode verificar é a velocidade de marcha. Aquele idoso, ele vai andar mais devagar, vai levar mais tempo para percorrer uma determinada distância, ele vai ter dificuldade de se levantar de uma cadeira, ele vai ter quedas, perda de equilíbrio. Então, são sinais que a gente pode realmente observar. Eu, como geriatra, eu observo muito quando eu vou chamar o meu paciente para entrar no consultório, na sala, eu observo isso. Eu já tenho esse olhar de ver como é que o paciente está se levantando e indo ao meu encontro. Juliane, a atividade física tem um papel significativo nessa perda de massa muscular? A atividade física é essencial, né? Como a gente falou, já foi um dos principais fatores de risco e acaba sendo o principal tratamento e a principal maneira de prevenir e de regredir. Então, o músculo precisa de estímulo, precisa de atividade, só que tem um detalhe: a gente precisa fazer atividade resistida, que é a grande questão. Que as pessoas, eu vou caminhar, andar de bicicleta, dançar, nadar,
claro que é excelente para a saúde. Se a gente pensar em pilares do envelhecimento saudável, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade aeróbica também bastante tempo por semana, né? Cada vez mais, né? Os estudos mostram que a gente tem que fazer. Mas pensando em sarcopenia, pensando em músculo e força muscular, a gente precisa fazer exercício resistido. Preciso ir para uma academia? Não. Posso treinar em casa? Posso treinar com o próprio corpo? Sim, exercício com elástico, com máquinas, com peso, mas a gente precisa de exercício que vá trabalhar a resistência muscular. A gente sabe, Juliane, que a proteína é essencial na perda da massa muscular. Quanto e quando comer proteína? Essa é uma pergunta de ouro, né? Quando falamos de sarcopenia, a gente pensa muito na equipe multi. Então, mas como médicos, nós temos que saber um mínimo de orientação. E a gente sabe que a necessidade de proteína, ela vai aumentar em relação à idade, principalmente quando a gente vai classificar a nossa pessoa idosa, se ela é robusta, que é uma pessoa saudável. Então, ela precisa de 1 a 1,2 gramas por quilo de proteína por dia. Então, é uma pessoa saudável. Já uma pessoa pré-frágil, que a gente já tem algumas características, porque a gente tem que pensar que a fragilidade daí é uma síndrome, que a sarcopenia pode levar à fragilidade, mas não são a mesma coisa. Então, um idoso pré-frágil, que já tem alguma doença crônica, já tem uma perda de peso involuntária, alguma fraqueza, esse idoso precisa de 1,5 grama de proteína por quilo, né, durante aquele dia. Então, ele vai ter uma necessidade aumentada em relação ao idoso mais saudável. E o idoso frágil, o idoso já acamado, que realmente com diversas doenças crônicas, ele pode chegar até de 1,5 a 2 gramas de proteína quilo dia. Então, a necessidade vai poder aumentar. E isso também, uma coisa que é importante é que a gente tem que ter, em todas as refeições, a gente tem que também ter quantidade de proteína. Porque as pessoas erram muito nisso, de comer só no almoço e o café da manhã ser fruta e café com frutas, por exemplo. Então, em todas as refeições, a gente tem que ter de 25 a 30 gramas de proteína. Eu acho que isso é uma dica valiosa também. Fui diagnosticado com perda de massa muscular, que a gente chama tecnicamente de sarcopenia. Uhum. É possível reverter essa perda com alguma atividade ou com alimentação? Com certeza, a gente pode sim reverter. O músculo, ele sendo estimulado, ele vai ganhar massa muscular, mesmo aquelas pessoas já consideradas frágeis, como a gente comentou, ou até pessoas muito idosas, nonagenários. Então, sempre é tempo de a gente começar atividade física e uma alimentação realmente rica em proteína. Uma coisa que é importante, cuidado também com os renais crônicos não dialíticos. Aí acaba sendo uma contraindicação a esse aumento de proteína, né? A gente tem que cuidar também com as exceções. Mas, de maneira geral, atividade física em qualquer faixa etária, com uma alimentação adequada de proteína, vai sim reverter a perda muscular. Juliane, a gente está chegando no final do podcast. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante, que é a perda da massa muscular ao longo do envelhecimento. Então, envelhecer faz parte da vida, mas perder funcionalidade, perder massa muscular não precisa fazer parte. Então, a gente tem que pensar que a gente quer não só acrescentar anos na nossa vida, a gente quer acrescentar qualidade, funcionalidade. Então, a gente quer chegar lá no futuro realmente com liberdade para a gente poder fazer aquilo que a gente quer, ter as nossas escolhas, decisões, ter a capacidade de ir e vir, capacidade funcional e capacidade cognitiva também. Então, acho que esse recado é importante para todos nós. Juliane, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento, até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Juliane. Obrigada também.